Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o professor Luiz, vamos dar continuidade no nosso curso de Introdução ao Direito do Trabalho. A gente vem tratando sobre as férias, né? A gente já viu lá sobre as férias individuais, vimos todas as regras das férias individuais, e aí a gente começou a última aula falando sobre as férias coletivas, né? A gente tratou onde que tem essa permissão lá no CLT, lá no artigo 139, a gente viu também as formalidades, né, que devem ser cumpridas pelo empregador de informar à DRT, ao sindicato, e também a gente viu que é exclusividade do empregador escolher a conveniência dessa concessão de férias coletivas ou não. E também a gente não pode esquecer que a Delegacia Geral do Trabalho e o sindicato, eles não devem autorizar, senão não é um pedido, o empregador quando faz essa informação, ele não está pedindo autorização da DRT ou do sindicato, ele está realmente informando estes órgãos de que ele irá conceder as férias coletivas, né? E também a gente viu que o prazo é de 15 dias de antecedência, 15 dias no mínimo de antecedência. Então, a gente vai entender agora a possibilidade do abono pecuniário dessas férias coletivas, né? A gente já viu que a CLT ela permite que o empregado venda, né, 1/3 das suas férias e converta isso em pagamento, é a previsão lá do artigo 143. Aí o parágrafo 2º do artigo 143, ele prevê também o abono para os casos de férias coletivas, né, que deverá ser ajustado mediante negociação coletiva da respectiva categoria do profissional, independentemente ali de requerimento individual do trabalhador. Então, essa possibilidade de se ter um abono de férias coletivas também, ela é uma previsão lá no parágrafo 2º do artigo 143, e aí depende de um requerimento de acordo da categoria, né? E não um requerimento individual. Por isso que é o abono das férias coletivas, né? Ó, o artigo 143, é facultado ao empregado converter 1/3 do período de férias, né, a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe seria devida nos dias correspondentes. Isso aqui a gente já tratou até lá nas férias individuais, tá? E aí o parágrafo 2º ele trata das férias coletivas. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere este artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo daquela respectiva categoria profissional, independendo de requerimento individual da concessão do abono. Então, ainda que tenha algum empregado escolhido ali um abono que é a previsão lá do caput, né? Independentemente disso, esse abono de férias coletivas, ele vai atingir a categoria profissional. Então, ele tem que ter um acordo entre o empregador e o sindicato, tá? As férias coletivas proporcionais. Então, como funciona essa questão de férias proporcionais quando há a concessão de férias coletivas, né? Havendo a concessão de férias coletivas, os empregados contratados não menos de 12 meses, né, gozarão. Então, aqueles empregados que foram contratados com 12 meses, que ainda não completaram esses 12 meses, eles gozarão na oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo. Então, entende, aquele empregado, ele está dentro do período aquisitivo, mas aí houve a necessidade da empresa fazer essas férias coletivas, né? Então, neste caso, de férias coletivas para esses empregados que ainda não completaram os 12 meses, vai se iniciar depois um novo período aquisitivo. Ó, isso aqui está lá no artigo 140 da CLT. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo. Então ele vai sair com essas férias proporcionais, né? Ele vai contar aquele período que ele teria de férias e aí vai voltar dentro do período e vai iniciar um novo período aquisitivo, vai começar a contar do zero novamente aquele período que ele tem para adquirir o direito de férias. E aí como que fica a situação dos empregados que eles só têm direito às férias proporcionais? Então esse empregado que a gente tratou aqui no artigo 140, tá? Nesse caso, ó, a empresa que considera a todos os empregados férias coletivas com duração de 30 dias, os empregados que têm direito às férias proporcionais poderão usufruir do período integral concedido pela empresa. Às vezes a empresa ela tem a necessidade de
realmente conceder 30 dias para todos os empregados, né? Independentemente de qual seja ele, até aquele que ainda não completou o período aquisitivo. Então, neste caso, o empregado ele vai ter que tirar ali, vai ter esse direito aí de férias completas, de 30 dias de férias, né? Neste caso, o ônus, ou seja, aquele pagamento, deve ser suportado pelo empregador, pois a doutrina, ou seja, todos os estudiosos do direito do trabalho, todos aqueles que escrevem os livros e fazem aí todo o estudo em cima deste tema, eles entendem que não aceita desconto da remuneração do empregado, né? Não pode descontar do empregado, assim como a exigência de qualquer compensação futura em face da inexistência de previsão legal, porque a lei ela não definiu como que vai funcionar isso, né? Quando o empregado ele tem direito às férias proporcionais e aí ele não sai, aí a empresa deve ficar ali, por exemplo, a empresa necessita fechar 30 dias e concede a todos os empregados esse período de férias. Como a lei não tratou em nenhum momento disso, a gente deve seguir então o que a doutrina vai entender, né? O que o pessoal que faz aí todos os estudos eles vão entender. Aí no caso, o período concedido a mais será considerado como uma licença remunerada. Então vamos supor que aquele empregado ele teria dentro do período aquisitivo dele, se for contar o quanto ele pode tirar de férias, teria, vamos supor, 10 dias de férias. E aí a empresa necessita conceder 30, neste caso ele tem que esses 20 dias ficam como uma licença remunerada, tá? Aí nos casos em que as férias coletivas concedidas forem inferiores ao período que o trabalhador teria direito, o período remanescente deverá ser concedido pelo empregador em outra oportunidade dentro do período concessivo. Aqui é para o caso que aquele empregado que já está dentro do período aquisitivo, já completou o período aquisitivo, teria lá 30 dias de férias. E aí a empresa concede coletivamente 10 dias para todo mundo. Ele tem ainda um período de 20 dias que ele não gozou. E aí ele pode escolher, o empregador deverá conceder esse período, esses 20 dias que ele não retirou de férias, dentro ainda do período concessivo. Senão ele vai ter todas aquelas penas que a gente já viu nas aulas anteriores, tá? Bom, pessoal, a gente finaliza aqui o nosso estudo sobre férias. Eu vou pedir para vocês, não deixem de me seguir nas redes sociais e até a nossa próxima aula.